Estamos ao vivo aqui de novo com vocês aqui nessa oficina das emoções, tão esperadas terças-feiras às 21 horas. Espero que vocês estejam todos bem de saúde mais do que qualquer outra coisa, para que a gente possa conseguir cuidar da saúde mental, cuidar de outros aspectos emocionais. Oi, Dai, sua linda! A Bia também tá por aqui. Olha só essa gente linda chegando. Gente, que frio, né? Não sei se tá frio por aí, mas aqui tá bem gelado. Eu particularmente adoro um frio. E foi um cenário super bacana para inclusive produzir muito, para ter vários insights. Hoje foi um dia muito intenso. Eu não sei como foi aí para vocês. 5 graus, Dai. Então, aqui também tava 7 graus agora. E assim, eu não sei como é que vocês estão por aí, tá? Por aqui eu vou dizer para vocês que tá intenso. E a gente vai falar hoje de um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que eu mais tenho estudado, que é sobre mudança. Que é como a gente deixar o processo de mudança mais leve. E aí eu começo batendo um papo bem rápido com vocês. Oi, Tamires, bem-vinda. Oi, Lu, Carla, Ni, bem-vindas. Nossa, quanta gente bacana chegando aqui. Galera, é o seguinte. Primeira coisa que eu digo pra vocês. Quem aqui não tem vivenciado mudanças intensas na vida de vocês? Eu não conheço, eu sendo muito honesta com vocês, desde a minha parte profissional até na minha parte pessoal, que também tá tudo meio misturado aí. Quem me conhece sabe que a minha paixão é o paraquedismo, e o paraquedismo virou uma coisa profissional também, então eu ensino na vida profissional, eu tô ensinando na parte que é meu lazer. E eu tenho vivenciado, ou seja, convivido muito com as pessoas, para muito além de mudanças, para muito além de estudos. E o que eu mais vejo são as pessoas passando por grandes crises de transformação. Eu começo perguntando para você que tá aqui com a gente. E aí, e você? Tem passado por muitas transformações na vida de vocês? Conta pra mim. Como tá sendo? A Dani entrou aqui também. A Dai falando um pacote de mudança. Dai, pacote é a forma mais generosa e gentil que eu já ouvi falar dos últimos tempos. Mudanças têm sido uma das grandes presenças da nossa vida. Segundo estudos do exército americano, que ele tinha dado nomenclatura que já é ultrapassada, olha só, hein, gente? Do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, que já era extremamente tumultuado, extremamente dinâmico. Em pandemia, veio um cara chamado Jamais Cássio, que dá uma outra nomenclatura para esse nosso novo mundo, que é chamado BUNny, um acrônimo do inglês que significa brittle, no sentido de frágil, anxious, de ansioso, não linear e incompreensível. A Day tá falando aqui, ó, combo completo com refrigerante e batata frita. Pois é, Day, minha linda. Eu não conheço, sinceramente, pessoas que não estejam vivenciando algum tipo de transformação. Seja na vida pessoal, ou na vida profissional, ou nos dois, ou em combos. E eu acho que nós vivenciamos tudo isso de uma forma muito intensa nos últimos anos. A pandemia, eu diria que ela deu uma grande acelerada no processo e nós não somos uma geração que aprendeu a conviver com a mudança. Eu estava estudando muito esses últimos dias, eu quero compartilhar com vocês, sobre a filosofia da mudança. É muito interessante, que é a diferença entre força de vontade e entre esforço. Eu queria começar a nossa live falando sobre esses 3 esferas. Quando você escuta as pessoas falarem, nossa, fulano é esforçado, fulano faz muito esforço,
Tenta pensar como isso representa para você. Quando eu escuto alguém falar assim, fulano é esforçado, óbvio, é inerente à questão da força da pessoa, à vontade da pessoa, mas eu não sei vocês, como ressoa para mim é uma coisa pesada. Sabe, uma pessoa que tá se esforçando, que tá sendo dolorido, que tá sendo tipo arrastado pelo processo. Em contrapartida, quando a gente escuta alguém falar assim, ela tem vontade, a gente entende muito o desejo, a necessidade de fazer algo. Mas tem uma composição que me remete ao movimento que a gente precisa, que é quando a gente escuta a combinação de força e de vontade. E é isso que eu quero começar a trazer para vocês. A vontade, isoladamente, ela é um desejo, ela é uma intenção. Eu tenho vontade de fazer isso. Eu tenho vontade de mudar o meu caminho. Eu tenho vontade de criar um novo destino. Eu tenho vontade de fazer as mudanças. Tudo isso remete a uma intenção de movimento. Mas em mundos atuais, em pleno mundo bunny, a vontade isolada, ela não é necessariamente forte o suficiente para te tirar da zona de conforto. Existem muitas pessoas que estão com vontades de fazer as coisas, mas se sentem presas dentro do seu habitat, se sentem presas dentro da sua rotina, se sentem presas dentro do seu ambiente. Pausa. Ninguém aqui tá falando pra você sair que nem louco em plena quarta-feira de julho, de final de julho, sair chutando o balde, sair chutando tudo pro alto e recomeçar. Não é sobre isso. É sobre você compreender o que é que está acontecendo internamente e a partir daí olhar com mais autoconsciência e obter mais recursos para fazer os movimentos que são necessários para você. Em contrapartida, quando a gente escuta alguém falar eu tenho força de vontade, opa, peraí, sai do esforço, daquela coisa, eu tenho a intenção de fazer, sai da vontade, que é o desejo, e entra no movimento efetivamente. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Estudando sobre tudo isso, eu vejo pessoas que têm esforço, ou seja, as pessoas que estão trabalhando, não é por ausência de movimento. Eu tenho esforço, eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas a gente está entrando no pilar central, que é a força de vontade. Quando eu falo sobre isso, eu espero que fique muito claro que eu não estou trazendo isso para aquele aspecto motivacional, para aquele aspecto inspiracional que a gente vê por aí, que vamos lá, pensar positivo, que embora isso seja muito valioso, nós sabemos que não é necessariamente suficiente para que a mudança aconteça. Então, eu quero trazer aqui alguns componentes da mudança para que a gente consiga se tornar mais eficaz naquilo que a gente está fazendo. Daí eu não tenho como passar por esse assunto sem falar da diferença de entusiasmo e motivação. A motivação é quando eu encontro um porquê que eu quero fazer isso, ou seja, eu tenho motivos para a ação. Entusiasmo, eu gosto muito dessa palavra porque a tradução literal dela significa ter Deus dentro de você. Eu não sei se você já viu alguém entusiasmado, mas quando essa pessoa tem Deus dentro dela e ela faz movimentos com clareza do porquê ela está se movimentando, ela tende a ter o que a gente chama de fé inabalável no processo. O que é fé inabalável? Você coloca energia de forma irrestrita, compassiva, e ela só termina quando a missão acaba. O que eu quero dizer com isso para vocês?
Não estou dizendo que nós temos promessas de dias incríveis, promessas de dias altamente motivados, porque isso é uma ilusão. No momento que nós estamos vivendo, na situação que o nosso país está, você ter a expectativa de ter dias sempre motivados, sempre inspirados, sempre uhul, vamos lá, é uma verdadeira ilusão. E eu acho que essas promessas que são vendidas na internet, isso só gera mais peso, mais frustração e mais promessas de cursos online para que a gente se torne refém de uma ideologia infundada e completamente falida sob o aspecto social, sob o aspecto de convivência e de sociedade. Onde eu quero chegar com isso? A fé inabalável é uma clareza absurda e, como o próprio nome diz, inabalável, ou seja, não factível de qualquer abalo, para que você se sinta sólido o suficiente naquilo que você está buscando. Ah, Marcela, mas eu não sei onde eu quero chegar. Você tem clareza de que você está buscando o que você quer fazer para sua vida. Então, é sobre isso. Não é sobre a ilusão de você já ter algo desenhado, estruturado do que você quer fazer, mas é a clareza do que você está buscando. Então, o primeiro componente do processo da mudança é o que eu estou buscando. O que é relevante para mim? O que faz sentido para mim? Quais são os valores que me norteiam? Existem até alguns assessments que são gratuitos, que identificam as suas principais forças de caráter. Se você quiser conhecer mais sobre isso também, manda direct pra gente que eu vou fazer questão de dividir isso com vocês, porque é maravilhoso. É compreender onde eu quero chegar nesse processo de mudança toda. Meus queridos, nós estamos vivendo em um dos processos mais intensos, de mais e profunda e intensa mudança da história da humanidade. Se alguém já tiver respostas prontas e absolutas aí, gente, de duas uma. Ou essa pessoa não entendeu nada do game, ou ela tá tentando fazer você acreditar numa coisa que não existe. Porque estamos todos, sem exceções, descobrindo novas respostas para essas novas perguntas que se originaram a partir desse novo cenário que surgiu na nossa vida. Então eu queria deixar aqui nessa nossa live, espero que para você que está aqui assistindo com a gente, compartilhe com mais pessoas, chama mais gente para entrar, porque além de responder as perguntas de vocês, já tem algumas aqui na nossa caixinha, já vou perguntar para vocês, conta pra gente o que é que você gostaria de saber sobre mudança. Você está passando por grandes mudanças na sua vida? Você está vivenciando mudanças intensas? Como isso está sendo para você? E eu queria deixar aqui para vocês 6 componentes da mudança. Essa live não vai ficar gravada, então anota, manda aí para quem você acha que vai ser valioso assistir, porque a gente vai deixar 6 dicas fundamentais estudadas pela neurociência e pela Universidade de Harvard sobre como lidar com mais leveza nas mudanças. Então, a primeira dica. A primeira estrutura para lidar com mudanças de forma mais leve. 1. Foque nas alternativas ao invés dos problemas. Essa é a dica número 1. Eu vou repetir para vocês. Foque nas alternativas ao invés de focar nos problemas. Marcela, como é que é isso? Eu explico. Vamos lá. Vamos supor que você identificou que você tá com seu filho em casa ao invés de estar com ele na escola. Muitas pessoas viveram isso, eu particularmente vivi isso também. Quando você foca no problema, você fica na estrutura paralisada do meu Deus, eu tenho uma criança aqui, eu preciso dar atenção pra ele. Ó, o Hudson lindo tá colocando aqui, ó, já mudei. Como sustentar a mudança e fazer com que os outros percebam e aceitem as mudanças? Que pergunta linda, já vou responder pra você, tá? A primeira coisa, meu querido, é a gente entender a mudança internamente. Quando a gente faz esse processo,
Aí entra nesse estágio que você tá falando, que é a relação dos outros. Mas tem gente que ainda nem administrou isso internamente. Se eu tivesse parado pra ficar assim, cara, meu filho tá aqui, meu filho não tá na escola, eu não vou dar conta, tem muita coisa, eu ficaria completamente louca. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas focam no problema. Elas focam na situação que tá gerando a frustração, ao invés de focar nas alternativas. Então, o que é isso? Basicamente, de novo, nada de ilusório, nada de papo de coach inspiracional. É sobre mindset. Quem quiser, tem um livro fantástico da Carol Dweck escrito, que chama Mindset, inclusive, que é a diferença de mindset fixo e mindset de crescimento, que é a maneira como você encara as coisas. Quando eu me dei conta que meu filho ficaria comigo, eu entendi o seguinte: pra ele não tem a menor ideia do que é estar com a mamãe dentro de casa. Ele não consegue entender que a mamãe tá trabalhando, que não que a mamãe tá disponível pra ele. Esse era o problema. Tô dando um exemplo bem prático, bem estrutural pra vocês entenderem como é que a gente diferencia essas duas coisas. Cara, meu problema é, meu filho não entende que a mamãe tá em casa, não é disponibilidade pra ele. O que eu comecei a fazer? Foque nas alternativas. Eu preciso encontrar uma forma de mostrar pra ele que este é o momento de trabalho, apesar da mamãe estar aqui. Então, o que eu fiz com ele? A gente criou sinais na porta. Quando a porta estivesse fechada ou quando na frente do quarto tivesse a Capitã Marvel, isso significava que a mamãe estava trabalhando. Depois eu conto, olha nos destaques que tem o porquê da Capitã Marvel ali pra vocês descobrirem. E a mamãe combinava, então a cada intervalo eu prometo que eu venho aqui brincar um pouquinho com você pra você entender que a mamãe tá aqui trabalhando, mas olha que legal, a mamãe tá trabalhando aqui pertinho de você. Então, é focar nas alternativas que eu tenho em relação a isso. Vamos supor que você mudou de emprego ou que você tá numa outra área. Ao invés de focar nos problemas que se apresentaram, foque nas alternativas. Por quê, queridos? Porque o cérebro só entra em desespero quando ele não vê alternativas. E quando nós criamos uma estrutura mental, um padrão comportamental de busca pelas situações complexas, ao invés de focar nas soluções e alternativas, o teu cérebro sempre vai focar no centro de ameaça. E eu já falei isso para vocês e volto a repetir. Nós temos 3 centros de ameaça no cérebro e um só de recompensa por uma questão de sobrevivência humana. Se eu não alimento as minhas estruturas de alternativa, ou seja, o que eu posso fazer com isso? Quais são os recursos que eu tenho disponíveis e o que eu posso fazer de diferente? O teu cérebro vai começar a entrar no ciclo vicioso, que é o que a gente chama naturalmente de ciclo de impotência e culpa. Ou seja, você se sente impotente diante das mudanças que estão acontecendo, se sente culpado por não estar fazendo o que precisa ser feito e impotente novamente por não conseguir mudar absolutamente nada. Então a gente entra no famoso ciclo vicioso de imobilização diante das mudanças. Se alguém tá vivendo isso aqui, respira, a gente vai estruturar isso juntos pra gente poder conversar. Então esse é o primeiro aspecto da leveza da mudança. Foque nas alternativas e não somente nos problemas. Ou seja, para cada problema que se abre, quais são as alternativas, quais são os recursos que eu tenho, quais são as possibilidades que eu posso explorar diante disso. Isso ajuda demais a gente a sair dessa esfera imobilizadora. Segundo item. Ai, gente, essa é tão forte. Eu queria muito fazer isso em forma de exercícios, porque é como eu gosto de trabalhar isso. Vamos lá. Pega um caderno agora, alguma coisa aí que você esteja escrevendo. Divide uma coluna em 2 e coloca assim, ó, no canto direito dessa coluna, 3 coisas do seu dia a dia que você não tem controle. Então, por exemplo, sei lá, não tenho controle no número de e-mails que eu recebo, não tenho controle de quando todo mundo vai ser vacinado, não tenho controle do humor do meu chefe, por exemplo. E do outro lado da coluna, coisas que eu tenho controle. Então, eu tenho controle de como eu me organizo para responder esses e-mails.
controle de como eu gerencio o meu dia para melhorar o meu humor e lidar melhor com essa falta de humor das outras pessoas e assim por diante. Não tenho controle da vacina, de quando todos vão se vacinar, mas eu tenho controle de como eu me cuido. Então, coloque 3 coisas do lado que você não tem controle e 3 coisas do lado que você tem controle. Tudo bem? Não quero induzi-los muito não, mas só para jogar algumas ideias para vocês entenderem a linha de raciocínio. Vamos lá. Pega essa listinha que você fez. Dá uma olhada para ela. Olha lá, sendo que da coluna 1, sendo as coisas que você não tem controle, e a coluna 2, as coisas que você tem controle. Pergunta valendo $1 milhão. Onde você gasta mais energia? Coluna 1, onde você não tem controle, ou coluna 2, onde você tem controle? Escreve aqui para mim. Onde você gasta mais energia? Onde você não tem controle, que é a coluna 1, ou onde você tem controle, que é a coluna 2? Onde você mais costuma gastar energia? Quero escutar vocês, tá, gente? Pra gente fazer esse bate-bola aqui bem estruturado. Onde você tá colocando mais energia? Pensa na sua vida pessoal e profissional. Boa. Na coluna 1, onde não tem controle. Gente, é unânime. Olha só, coluna 1. Senhoras e senhores. Isso é receita para estresse, ansiedade, frustração e todas as outras doenças psicossomáticas afins. Hudson, assim, ó. Hoje, coluna 2, thanks to you. Seu lindo. Mas é isso, gente. Quando eu falo sobre isso, eu não tô dizendo que você não tem que se preocupar sobre a vacina, que você não tem que se preocupar sobre as coisas do mundo. Só que gastar energia com coisas que você não tem controle é receita pra sofrer, amores. Oi, Nick, sua linda. Tô aqui com o emoji chorando. Olha, gente, eu preciso preparar vocês que, assim, o choque de realidade, meu lema, pra quem me conhece, sabe que eu trago verdades com fofura. Que assim, a gente tem só 1 hora aqui juntos. Eu preciso ir direto ao ponto. Quando você gasta energia com as coisas que você não tem controle, o que acontece? Você começa a sentir as 2 emoções mais imobilizadoras do ser humano, que é a impotência, a sensação de impotência, sabe assim, cara, não tem nada que eu possa fazer. E a sensação de imobilidade, porque elas 2 andam juntas. Eu não tenho nada que eu possa fazer. E 2, se eu posso fazer, eu não posso fazer nada relevante. E isso gera um status emocional de congelamento que é altamente nocivo. Sabe por quê? Olha que lindo, galera. Prestem atenção, porque essa live não vai ficar salva. É só pra quem tá aqui mesmo, porque essas dicas são muito preciosas e esse é o momento mais importante da gente realmente se concentrar nisso. Se você quer promover alguma mudança na sua vida com leveza, você precisa necessariamente colocar energia onde você tem controle. Quando eu falo isso, é muito sério. Marcela, eu não tenho controle em como meu marido, minha mulher, meu esposo, minha namorada, sei lá, meu ficante, together, connected, seja lá qual relacionamento que você tem na sua vida. Você não tem controle da atitude do outro. E a gente coloca expectativa no comportamento das outras pessoas. E quer que o processo de mudança seja leve. Aí tá uma das principais incongruências. Cara, você não tem controle sobre como o outro vai agir. Você não tem controle sobre a estrutura emocional que aquela pessoa que chega até você tem.
Você só tem controle de como você vai lidar com tudo isso. E se você não coloca energia nisso, anota aí, você vai tornar o teu processo de mudança mais difícil. Ponto. Não sou eu que estou dizendo, são estudos, gente. Estudos de anos e anos sobre mudança comportamental. Eu tive o privilégio de estar no curso da Universidade de Chicago sobre tomada de decisão. E eu posso garantir para vocês, o processo de tomada de decisão, ele é emocional, por mais analítico e racional que você seja. Eu me considero mega analítica, mega racional. Embora eu tenha um aspecto relacional muito forte, eu sempre fui muito racional. Só que até mesmo essas pessoas tomam o processo de educação e tomada de decisão na emoção. A Renata tá comentando aqui, ó, você trouxe esse ponto em uma palestra na IP e foi muito transformador. Comentamos até hoje. Ai, que lindo, Rê! Obrigada por estar aqui, querida. É isso, e a gente vai aprofundar isso até hoje. Porque eu não posso falar sobre leveza de mudança sem falar sobre o aspecto de controle. Ah, Marcela, mas você tem que ver que eu tenho um cônjuge ou que eu tenho um líder que ele tem uma atitude XYZ. Cara, você não vai mudar isso. Eu não sei se eu tô te contando uma coisa. Eu sei que eu tô te contando uma coisa que você já sabe. Mas às vezes escutar isso de alguém de fora te dá aquele chacoalhão e fala assim, meu, acorda. Acorda pra vida. Não dá pra mudar o comportamento dos outros. Até porque eles têm uma estrutura emocional, uma trajetória de vida que vai levá-los a ter esses comportamentos que você não vai ter como ter a menor ideia sobre como isso se formou. E é minimamente inútil entrar nessa esfera. Então, vamos colocar a energia dos itens 2 para baixo, que eu anotei aqui todos para falar para vocês. Lembrando que essa live não vai ficar gravada, porque a gente está criando um conteúdo de profundidade. E eu quero que vocês que estão aqui agora comigo se sintam literalmente privilegiados. Isso aqui é um estudo restrito da Universidade de Chicago que a gente está disponibilizando para vocês. Esse curso depois vai ser vendido paralelamente, mas a gente quer muito disponibilizar porque eu acho que o mundo tá precisando de trazer leveza para mudança, né, gente? Então, o segundo item é coloque energia onde você tem controle. Você não tem controle do mau humor das pessoas, mas você tem controle de como você vai lidar com isso. Ah, Marcela, eu não tenho controle sobre isso, então vai aprender sobre inteligência emocional. Entende? O que eu quero dizer é o seguinte, você é responsável pelas suas emoções. Caso você não saiba, você é a única pessoa responsável pelas suas emoções. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês de muita vulnerabilidade, tá? Uma vez eu fui fazer uma cirurgia, coisa simples, tirar um cisto. Eu lembro desse episódio como se fosse ontem, porque foi, eu acho que um dos principais momentos onde esse clique aconteceu na minha cabeça. E eu gosto de dividir isso com as pessoas pra ajudá-las a entender sobre isso. Cara, eu lembro, foi assim, eu não gosto de hospital. Real, assim, não gosto. Posso ir visitar outras pessoas, mas eu ficar no hospital é uma parada muito ruim pra mim. E aí eu tinha uma cirurgia simples, tirar um cisto, ia entrar na cirurgia de manhãzinha, ia sair na hora do almoço e ia ter alta no final do dia. Naquela época, meu pai era o único que podia me buscar e a gente combinou, pai, então você me liga porque você sabe que eu não gosto de ficar em hospital. Beleza. Deu meio-dia, cheguei no quarto, aquele negócio branco, horroroso, que eu não gosto de ficar lá, né? Aí saí meio-dia. Deu 3 da tarde, ninguém me ligou. Alguém ligou pra você? Pra mim, ninguém ligou. Eu já comecei a ficar pé da vida. Puxa vida, ninguém tá me ligando. Todo mundo sabe que eu odeio ficar em hospital. Por que ninguém tá me ligando? Aquela coisa clássica, né? Aí, olha só, gente, presta atenção aqui comigo. Nessa hora, raciocina. Nessa hora que você tá no hospital, você odeia ficar no hospital. E quando você começa a pensar, poxa vida, por que ninguém me ligou? Por que ninguém... Todo mundo sabe que eu não gosto de ficar aqui. Por que ninguém... E a tua mente, ela produz coisas a favor ou coisas contra? Clássico, né, gente? Raciocina aqui comigo. Nessa hora que a tua mente precisa te ajudar, é a hora que a gente produz mais, com perdão da palavra, mais merda com pedigree. Clássico. Ó, tá vendo?
Se tivesse morrido, ninguém ia saber. Não é assim, gente? Tem até tom de voz. Ó, a Mari tá falando aqui, ó. Como conviver com um líder que atrapalha a dinâmica do seu trabalho com milhares de reuniões. Calma que a gente já chega lá. Juro que eu vou chegar. Mari, essa não é uma realidade só sua, tá, meu amor? Tamo junto. Vamos lá que a gente já conversa sobre isso. Cara, eu sei que eu comecei a ficar muito pé da vida. E aí, como a nossa mente não ajuda, nesse momento que você tá, mas pra que tá marcando lista de reunião? Mas pra que tem que ficar aqui? Por que não me ligou? Aí a gente vai projetando aquela raiva, aquela frustração em cima da outra pessoa. E essa é uma das principais armadilhas para tornar o processo de mudança mais dolorido. É você projetar a necessidade que você tem em cima do outro. Esse é o terceiro item do processo de mudança mais leve. Assuma a responsabilidade pelas suas emoções. Item 3. Assuma a responsabilidade pelas suas emoções. Quando eu me dei conta naquele momento, Mari, eu olhei assim, eu falei, cara, eu tô muito brava, porque eu não gosto de estar em hospital, e porque eu esperava que meu pai ligasse pra mim. Mas era uma necessidade, uma expectativa minha. Isso não era de ninguém. Olha que pesado isso. E aí, quando eu me dei conta, ó, o peso de gritar de volta ao mais alto dói tanto depois, muito, Hudson. Só que por isso que esse item 3, ele é tão relevante para tornar o processo de mudança mais leve. É você assumir a responsabilidade pelas suas emoções e entender que não são as pessoas quem tem que aliviar isso. Elas podem sim contribuir, mas essa responsabilidade é sua. E aí eu me dei conta que eu falei, nossa, eu tô muito chateada, eu tô muito pé da vida, porque eu não gosto de estar aqui, porque eu gostaria que ele me ligasse. Aí olha que foda que é isso. Não, eu poderia arranjar qualquer outra palavra, mas a real é que é foda mesmo. Eu liguei pra ele e falei assim, oi. Ele, nossa, o que você tá me ligando? Aí olha só, gente, se eu não assumo a responsabilidade pelas minhas emoções, eu faço essa ligação em processo de acusação. Raciocina comigo. Eu ligaria pra ele e falaria assim, poxa, porque se tivesse morrido aqui, queria ver como ia ser. Não é assim, gente? Vamos comigo aqui, tamo junto. Tá ligado? Aí ele ia falar assim, não, deixa que eu te busco. Imagina, pode deixar, vou de Uber. Tô ótima. Tá, imagina, tá toda estrupiada. Por quê? Porque a ausência de responsabilidade emocional é prima irmã do orgulho e da máscara. Eu preciso fingir que eu estou bem. Eu preciso fingir que eu estou ótima para você não perceber o quanto eu precisava de você. Ai, que merda. Bom, quando você assume 100% da responsabilidade das suas emoções, numa hora dessa você diz o seguinte, que foi o que aconteceu comigo. Eu virei pra ele e falei assim, poxa, eu queria te falar que eu tô muito chateada mesmo. Aí ele, poxa, mas por que você tá chateada? Porque eu queria que você me ligasse. Eu tinha essa expectativa. Então você assume claramente que é uma expectativa sua, que você gostaria que a pessoa fizesse por você. Sabe o que ele respondeu, gente? Foi muito emblemático por isso. Ele olhou pra mim e falou assim, mas eu tinha entendido que você saía no final do dia. Entende? Aquele dia foi muito emblemático pra mim, porque eu percebi que se eu não assumisse a responsabilidade pelas minhas emoções, eu não conseguiria fazer pedidos coerentes para as pessoas ao meu redor. Então a Mari perguntou assim, e seu líder que te enche de reuniões? Se você não assumir 100% da responsabilidade pelas suas emoções, você não vai se tornar capaz de pedir, de fazer pedidos coerentes com a sua demanda.
Chefe, seguinte, eu entendo que a gente tem essas e essas demandas, só que eu tenho tanto agenda de reunião que eu não tenho horário para produzir e entregar o que essas reuniões me pedem. Será que alguém pode ir no meu lugar na reunião de amanhã, às 7 da manhã? E aí eu vou fazer uma análise junto com o meu líder das reuniões que são realmente necessárias eu estar presente. Ou repensar essa estratégia de reuniões para que a gente consiga estruturar isso de uma forma mais coerente. Isso aconteceu com a gente, isso aconteceu com inúmeras equipes. O problema é que a gente vai aceitando as coisas e a gente fica esperando que os outros tenham simancol daquilo que não é relevante, ao invés da gente identificar essas necessidades. E eu quero colocar mais 2 dicas essenciais antes da gente finalizar, porque já são 20 para as 10. Gente, como passar rápido nossas lives? Ah, não, queria mais tempo. São mais 3 itens que eu quero deixar para vocês, tá? Coloquem-se na posição de aprendiz. O que é a posição de aprendiz? A posição de aprendiz, ela exige que você olhe para as coisas, por mais que elas sejam usuais, por mais que elas sejam naturais, você está reaprendendo a fazer a mesma coisa. Você está reaprendendo a trabalhar, você está reaprendendo a produzir, você está reaprendendo atividades físicas dentro de um horário alternativo. Coloque-se numa posição de aprendiz. Marcela, parece tão besta isso, qual é o efeito disso? Segundo alguns estudos, isso mostra que tira da gente aquela obrigatoriedade de você ter as respostas prontas para tudo. Cara, nós estamos vivendo uma pandemia, não é home office. A gente está revivendo momentos completamente inéditos da nossa vida. Você não tem que ter todas as respostas certas para tudo. Você está reaprendendo a viver isso. Você está numa nova fase da sua vida, com uma nova fase da humanidade. Não se cobre por respostas prontas para tudo. Isso é essencial para que a gente possa conseguir aliviar o peso da culpa e se permita ter um mindset de experimentação. Tem um livro que eu adoro, de um grande amigo querido chamado Conrado Schnohauer, que é o livro chamado Lifelong Learning, vale a pena demais. Eu sou super fã dele, tô adorando o livro dele, tá me dando vários e bons insights, porque o aprendizado ao longo da vida não termina. Mas quando você se cobra por eu já deveria saber, eu já deveria ter uma resposta, eu já deveria ter resolvido isso, isso só coloca em cima de você uma pressão que, 1, ela é inútil, 2, ela é irreal e 3, ela é inexistente. Porque se alguém tem uma resposta pronta para um cenário inédito do mundo, você, por favor, me fala que eu quero fazer uma entrevista com essa pessoa. Quem é esse monge budista, mágico, cientista, incrível, mãe de Ná, que sabe respostas para um cenário completamente novo que a gente está vivendo? E aí eu quero trazer os 2 últimos itens para a gente fechar com chave de ouro, que é: aceite a sua vulnerabilidade. O que é isso? Aceite-se como um ser humano. E como todo bom ser humano, no latim, somos imperfeitos. Coloco, Evandro, o nome do livro, tem vários, tá? Que eu já falei. Tem Lifelong Learning, que é um dos livros. Tem o outro que chama Mindset, que é incrível. E tem um outro que chama Aprendizágil. Todos esses livros, gente, estão nos meus destaques ali, que eu faço questão de deixar várias dicas para vocês. Eu sou uma apaixonada por conhecimento, então eu sempre deixo algumas dicas aqui para vocês. Mas aceite a vulnerabilidade. Aceite-se imperfeito. Como eu estava comentando, o ser humano é imperfeito, e do latim, eu adoro esse termo, que significa que não somos feitos até o fim. E eu acho isso bárbaro, porque se nós fôssemos feitos até o fim, raciocina comigo, pessoas que são feitas até o fim, elas não têm mais chances de aperfeiçoar, porque elas já estão feitas na sua finalidade. Então, se nós somos imperfeitos, ou seja, não somos feitos até o fim, nós somos dignos de melhoria. E isso, se você for olhar sob o aspecto de Hermes Trismegisto, Kybalion, filosofia, as leis universais que regem a humanidade, todo o aspecto filosófico social desse processo, ele diz o seguinte: aceite-se na condição
imperfeita de aprendiz. A perfeição nada mais é do que um aspecto de uma pedra de 20 toneladas que a gente fica carregando nas nossas costas, que tem uma cara de altos estándares de exigência e, na verdade, é só um peso que não te faz sair do lugar. Para você entender como o perfeccionismo é nocivo, ele é um dos grandes causadores da procrastinação. Por quê? Porque para sua mente, se você não começar, você não corre o risco de errar. E se você não errar, você pode ser perfeito. Ou seja, meus queridos, quantos projetos, quantos sonhos estão engavetados sob a prerrogativa de não vou começar enquanto não estiver perfeito, que você está fazendo morrer os seus sonhos sem dar o primeiro passo. No processo de aprendizado ágil, isso significa que você precisa abrir mão desse processo. A Sil tá comentando, estou lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené, fala muito disso, muito. Eu sou apaixonada, esse é um outro livro fantástico. E aí entra o último item do processo de mudança pra gente fechar essa nossa live com chave de ouro. Hoje é um pocket super profundo e com muito carinho que eu deixo pra vocês, que é a accountability. O que é accountability? Na ausência de uma tradução mais adequada, né? Porque nos Estados Unidos accountability é tomar a responsabilidade para si. Aqui no Brasil a gente não tem uma palavra muito traduzível, se é que existe isso, né? Para accountability, mas o grande autor do curso de negociação da Universidade de Harvard, Weyerl, ele diz o seguinte, que accountability é a sua habilidade de resposta ao que te acontece. E eu achei isso muito sensacional. Pensa o seguinte, pensa nos últimos acontecimentos que te ocorreram. Seja de uma simples cobrança de um chefe, sei lá, algum evento social que te aconteceu, alguma resposta de alguma pessoa querida para você. A minha pergunta é, você lidou bem com isso? Accountability é a habilidade de responder bem ao que te acontece. Mas, deixa eu abrir um parênteses para a gente fechar com chave de ouro. Responder bem ao que te acontece exige, em grande medida, que você entenda que nem tudo é pessoal. Que as coisas não acontecem pra você. Elas acontecem com você. E isso é uma diferença descomunal na mudança de modelo mental. Eu preciso entender que as coisas que estão acontecendo têm uma razão de ser e elas estão trazendo lições fundamentais. Só que a accountability é a capacidade de eu responder bem às coisas que me acontecem. Então, como é que eu faço esse exercício? Pensa no último acontecimento que você acredita que você não respondeu tão bem na tua vida. Seja uma conversa com um cônjuge seu a um líder, o que quer que seja. Pensa no que aconteceu e na resposta que você deu. E aí você pensa logo em seguida qual era a resposta que você gostaria de ter dado. Não, cuidado, tá, gente? Eu queria ter mandado ele para aquele lugar. Não, isso não é. Isso tá na força do ranço, tá, gente? Não. Pensando na imagem que você quer gerar, pensando nos resultados que você quer atingir na tua vida, que resposta seria a resposta mais adequada? Vamos supor que alguém te disse assim, poxa, porque você não entregou tal coisa? A resposta talvez que você gostaria de dar, poxa, mas você não me deu recurso, não. Pode ser. Mas a resposta ideal poderia ser, olha, eu realmente queria muito ter entregue, eu tô me sentindo muito mal com essa ausência de entrega. Mas eu queria dividir com você que eu tive muita dificuldade para entregar, porque eu também não tinha os recursos necessários para isso e eu não soube pedir ajuda. Vamos supor que essa seja a resposta ideal, que você gostaria de ter dado. E aí você se pergunta, o que é que eu preciso adquirir, fazer ou mudar, para eu conseguir ter as respostas mais próximas do que eu chamo de ideal? Quando você preenche essa lacuna com a clareza da mudança que te falta,
você consegue trazer leveza para a mudança por um só fator. Porque você assume a responsabilidade que cabe a você para o processo da mudança. Eu costumo dizer que não tem mudança leve. Existem mudanças que podem ou não ser relevantes para a sua vida. E, gente, mudar não dói. O que dói é o tamanho da resistência da sua mudança. É do quanto você está colocando energia em coisas que você não tem controle. Ou quanto, aí vai pegar, tá, gente? Presta atenção aqui que é com muito carinho, mas é muito direto ao ponto, porque a gente já tá no final da nossa live. Mas é o quanto você está apegado ou apegada à versão que você idealizou da mudança. Então, vou te dar um exemplo. Sei lá, mudei de empresa, por exemplo. E aí você cria uma visão de como seria uma entrada ideal numa empresa nova. As pessoas conversando com você, te passando passo a passo dos processos, passo a passo das políticas e tudo mais. Aí você entra numa empresa, você começa naquela cultura do plug and play, sabe? Você entrou, tipo, filho, isso aqui é que você tem que entregar, corre, vai, entrega isso aí. Que é o que acontece normalmente. Então você fica super frustrado, super chateada, porque ninguém te deu atenção. Mas, na verdade, o que está doendo não é a falta de atenção. O que está doendo é o contraste entre o que você idealizou como uma entrada naquela organização versus o que está te acontecendo. Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês estão acompanhando? Estão aqui comigo? Qual que é o exercício de uma mudança coerente? É olhar e falar qual é o cenário que eu estou enfrentando. Então eu saio das projeções da minha mente, eu me conecto com a realidade nua e crua e eu começo a entender o que deste cenário, eu posso tirar de aprendizado. 2, eu posso atuar como uma criação de valor. Gente, essa é a virada de chave. Então, primeiro, qual é a minha fonte de aprendizado desse novo cenário? E 2, como eu posso contribuir com ele? Porque você sai do campo de atuação, mesmo inconsciente, vítima, ou seja, vocês é que deveriam estar entregando algo para mim, para uma conexão ativa, atuante e coerente. Nós estamos vivenciando num mundo na sua máxima intensidade, na sua máxima disrupção. E nós precisamos compreender que quase ninguém está bem. E se a gente não atuar de forma coerente, condizente e atuante com esses novos processos que estão se materializando na nossa frente, a gente vai constantemente ser fonte e vítima de cada um desses processos. Faz sentido isso para vocês? Quem está acompanhando aqui, conversa comigo. São 5 aspectos dos 5 últimos estudos sobre como trazer leveza com esse processo de mudança que eu queria muito deixar para vocês nessa nossa terça-feira. Hudson, medo. Amo. Muito sentido, né, Evandro? Que bom, querido. A gente tem uma pergunta aqui. Como tornar o processo de mudança mais leve para as crianças? Que lindo, fazendo a mesma coisa. É o mesmo processo, tá? Trazendo para eles a realidade de como as coisas estão acontecendo. Olha, assim funciona assim, 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 era assim, agora é assim. E aí faz uma aventura com eles. Então, como é que a gente pode tornar esse novo cenário mais legal? Para mim, de verdade, gente, eu acho que o filme mais relevante de como tornar uma mudança mais leve é aquele filme maravilhoso italiano que chama A Vida é Bela. Que eles estão num campo de concentração e ele transforma aquele processo tão sofrido em um grande game, em um grande jogo,
Obviamente que ali é o extremo da dor, é o extremo, né, do processo de mudança, mas eu acho que vale a pena, para quem está vivendo com processos complexos e doloridos de mudança, assista o filme A Vida é Bela. Porque se naquele cenário é possível trazer isso, mesmo de forma cinematográfica, eu tenho certeza que com essas dicas que a gente deixou aqui hoje, você pode tornar o seu processo de mudança mais leve. Eu queria agradecer vocês por estar aqui de novo com a gente. Adoro, adoro de paixão. Também amo, Hudson, seu lindo. Também adoro estar aqui com vocês. Eu quis deixar essas simples, porém extremamente profundas dicas de como transformar o processo de mudança em algo mais leve para que você comece. Eu posso garantir para vocês o seguinte: não tem receita, não tem fórmula, não tem, ai, sou fã, gratidão, obrigado pela oportunidade, gratidão. Imagina, gente, eu que agradeço vocês por estar aqui. Compartilhem. Ai, tem gente me mandando, por favor, Má, deixa gravada. Seus lindos. Eu vou deixar gravada assim, vai, tá bom. Mas, então eu vou fazer um pedido para vocês. Compartilhem. Compartilhem com as pessoas que estão realmente passando por mudanças significativas, porque eu acho que não é sobre quem tá melhor ou quem tá pior, quem tá mais forte, quem tá mais fraco, não é sobre isso, é sobre quem estar com recursos suficientes para conseguir fazer essa mudança. E agora não é época de comparação, é época de compartilhar, é época de dividir, é época de ser generoso para que a gente amenize as dores que são tão intensas e tão claras para todo mundo. Se você de alguma forma pode se tornar um fator de amenizar o processo de dor alheio, seja isso. E se você está precisando disso, acompanhe isso, pratique isso. Porque a única coisa que eu posso garantir para vocês é que as coisas vão continuar mudando, elas continuarão de forma intensa e o mundo não vai pedir licença para passar. Então você tem duas opções: ou você sofre e reclama com isso, ou você se fortalece as suas competências emocionais para se tornar mais apto para passar sobre isso. Uma última dica de um livro fantástico que eu quero deixar para vocês é a Lógica do Cisne Negro, que, cara, é um puta livro. Ele mostra como todos, eu deixei aqui anotado para vocês. Ele mostra, o Nassim Taleb maravilhoso, ele mostra como o processo de mudança é cíclica. E assim, desde que o mundo é mundo, a gente passa por grandes processos de transformação. Isso não vai mudar, ele vai continuar acontecendo. Ou a gente se fortalece, ou a gente vai continuar constantes vítimas desse processo. O que eu quero dizer para vocês, com muito carinho, com muito respeito pela dor e pela transformação de cada um de vocês, é do quanto a gente pode se ajudar para tornar isso mais leve. Obrigada por estar aqui com a gente. É sempre um prazer. Vamos juntos, tá bom? Um beijo grande para vocês e boa semana.